Só física do terceiro ano, gerador elétrico, né? Sobre os geradores elétricos. Na aula passada a gente viu sobre resistores. Nessa semana vai ser sobre geradores elétricos, tá certo? Conteúdo novo. E aí, assim, nessa semana não vai ter aula no Google Meet devido à entrega dos kits, tá certo? Mas não vai ter problema porque a gente está gravando as aulas aqui e enviando para vocês, que vai ser praticamente a mesma coisa, tá certo? Então, vocês não vão ter dúvida em relação ao conteúdo, tá certo? Então, vai ser sobre geradores elétricos, tá certo? Conteúdo novo. Então, vamos aqui iniciar. Então, temos aqui, ó, gerador elétrico. É todo aparelho que transforma uma modalidade de energia qualquer em energia elétrica. Ou seja, pessoal, gerador elétrico são dispositivos que transformam a energia mecânica, a térmica, a eólica, a solar e a química em energia elétrica, tá certo? Então, assim, ó, os exemplos mais atuais que a gente utiliza no dia a dia, tá certo? Sobre gerador elétrico são pilhas e bateria, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, uma energia qualquer, né? Pode ser uma energia mecânica, eólica ou solar, certo? Nós temos aqui, e temos aqui o gerador elétrico, que vai transformar essa energia em energia elétrica. Essa energia que é consumida nas nossas residências, tá certo? Então, exemplos, né? Geradores químicos, nós temos aqui, ó, baterias e pilhas. Geradores mecânicos, são geradores de usinas hidroelétricas, né? Gerador dos automóveis. Geradores solar, células fotoelétricas, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Que são as pilhas e baterias. Então, continuando, ó. Gerador elétrico, dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica. Então, como eu já falei anteriormente, ó, temos aqui a pilha, né, a bateria, aqui abaixo, energia eólica, e a energia gerada pela força das águas, né, isso? Hidroelétricas. O símbolo do gerador, tá certo? Em que o R é a resistência interna, né? Aqui a diferença de potencial, que é o negativo e o outro positivo, e o Ezinho são a força eletromotriz, e o I é a intensidade de corrente. Nós temos aqui o símbolo, né? Que é o símbolo do resistor. Aqui as partes é a diferença de potencial, negativo e positivo. E o E, pessoal, é a força eletromotriz. Esse E pode ser chamado de Fem também, tá certo? Este Fem, que significa força eletromotriz, tá certo? Quando vier na questão Fem, significa o F, ó, força, o E, eletromotriz, ó, EM, né? Força eletromotriz, tá certo? A representação e elementos de um gerador. Então, nós temos aqui, ó, os pontos A e B, certo? São o quê? São os terminais do gerador. A barra maior é o polo positivo, que a gente já até observou, essa barra aqui maior sempre vai ser o positivo, e a barra menor vai ser o negativo. Sempre é assim, tá certo, pessoal? Isso aqui que é chamado a DDP, que é a diferença de potencial, certo? O E é a força eletromotriz, certo? Que é conhecido como FEM, né? Se alguma questão aparecer em relação ao que é o nome FEM, que significa força eletromotriz, certo? O R minúsculo é a resistência interna do gerador, o I é a intensidade de corrente e o U, que é a diferença de potencial, que é a DDP, certo? Nós temos aqui, ó, para encontrar a potência elétrica no gerador, vai ser o seguinte: a potência útil vai ser o U, que é a DDP, a diferença de potencial, vezes a intensidade de corrente. Para encontrar a potência dissipada, certo? Vai ser a resistência interna, vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Potência total vai ser a variação da força eletromotriz sobre a variação do tempo, ou
vai ser a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente, e a potência total, que vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada. Essa aqui é a fórmula do gerador, certo? Quando pedir a fórmulazinha do gerador, vai ser essa aqui, ó, em que U é igual a E menos R vezes I, em que o U é a diferença de potencial, que é a DDP, o E, força eletromotora, conhecido como FEM, tá certo, pessoal? Não esqueça, quando aparecer entre parênteses FEM, significa força eletromotriz, menos o R é a resistência interna, e o I é a intensidade de corrente. A equação do gerador, né, que é a mesma fórmulazinha que acabamos de observar, U é igual a E menos R vezes I, em que o U, diferença de potencial, o E, força eletromotriz, menos o R, minúsculo, resistência interna, e o I, intensidade de corrente, certo? Esse aqui é o gráfico do gerador, tá certo, pessoal? Em que o E é a força eletromotriz, ICC significa intensidade de corrente de curto-circuito, tá certo? Então, ó, o gráfico do gerador é uma reta decrescente, tá certo, pessoal? Reta decrescente. Em que a formulazinha da corrente curto-circuito vai ser a força eletromotriz, que é o E, sobre a resistência interna, certo? Não se preocupe que a gente vai ver exercício mais na frente explicativo, tá bom? Então, continuando. Para encontrar o rendimento do gerador, esse Hzinho aqui significa o rendimento, PU significa potência útil, PT é potência total. Ou rendimento vai ser igual ao que? O U, que é a diferença de potencial, que é a DDP, sobre a força eletromotriz. Tá certo? Que é representado pela letra E, ou chamado de FEM, não é isso? Então vamos aos exercícios, tá certo? Vamos praticar agora o que a gente acabou de aprender, certo? Com exercício. Então vamos aqui. A primeira questão diz o seguinte: tem-se um gerador de FEM. O que é que significa FEM, professor? É força eletromotriz. Igual a quanto? 12. Certo? Então o valor do E aqui, que é a força eletromotriz, vai ser igual a 12. Resistência interna, o Rzinho minúsculo, né? 2 ohms. Aí vem, ó, determine o item A. Ele quer saber, ó, a DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial, representado pela letra U. É isso? Em seus terminais, para que a corrente que atravessa tenha intensidade igual a 2 amperes. É isso? Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui na formulazinha do gerador. Que vai ficar o seguinte, está aqui o item A. Formulazinha do gerador que a gente acabou de aprender. E que o U é igual a E menos R vezes I. Tá certo? Então, ó, repete o U, que é a diferença de potencial, o E, 12, a resistência interna, 2, intensidade de corrente, 2, tá certo? Que a gente acabou de tirar esses dados da questão. Então, resolve, repete o U, que é a diferença de potencial, repete o 12, multiplica, ó, 2 vezes 2, 4. Então, repete o U, que é a diferença de potencial, 12 menos 4, 8. Isso aqui é o item A, certo? O B, ele está pedindo o que no B? Ó? A intensidade da corrente e ele quer saber a intensidade de corrente para que a DDP no gerador seja 10, tá certo? Então, vou pegar a mesma formulazinha do gerador elétrico e vou substituir pelos dados. Então, a diferença de potencial agora tem, ó, no item A não tinha, mas agora tem, ó, que ele disse que era quanto? Disse que era 10, ó, tá aqui ele, ó, o 10, ó. Então, a diferença de potencial aqui vai ser 10. A força eletromotriz é 12, menos resistência interna, 2. Tá faltando a intensidade de corrente que a gente está procurando. Então, vai ficar o seguinte, ó. Esse aqui, ó, tá negativo, né, que 2 vezes I dá 2I,
Só que ele está negativo, ele vem positivo. Repete o 12, porque ele está do mesmo lado. E o 10 está positivo, vem negativo. Então, 2 vezes i dá 2i. 12 menos 10 dá 2. Sempre que o número estiver multiplicando uma letra, tá certo? Ele vai, por outro lado, dividindo e vai ficar abaixo. I é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1 amperes. Tá certo? Então, ó, o item a resposta era o quê? 8 volts. E o item B, 1 amperes. Certo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, ó, calcular a FEM. O que é que significa FEM? Força eletromotriz, que é o Ezinho, pessoal. Não esqueça, viu? Sempre que falar FEM, significa força eletromotriz. De um gerador de resistência 0,5 ohm, que é a resistência interna, sabendo que ele fornece corrente de 2 amperes para um circuito de resistência 5 ohms, não é isso? Então, observação, como aqui tem duas resistências, certo? Tem uma e tem a outra, certo? Ele aqui era para ter especificado qual era a resistência interna, mas provavelmente seja essa primeira. Isso, um gerador de resistência provavelmente seja essa primeira resistência interna, certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu vou tirar os dados para vocês para ficar até mais fácil. Então, tirando os dados, a força eletromotriz, nós estamos procurando. A resistência não é a resistência interna, desculpa, vai ser a resistência total, não é isso? A resistência total aqui, acho que foi o erro na pergunta. Então, a resistência aqui, ó, vai ser 0,5 ohm, que é a resistência normal, que ele nem falou resistência interna, foi isso? Então, vai ser 0,5. A intensidade de corrente, tá aqui, ó, 2 amperes, ó. 2 amperes. E a resistência interna, que é o R minúsculo, que também não colocou, era para ter colocado, que é 5 ohms, tá certo? Então, recapitulando, ele quer saber o que é que força eletromotriz, que é o FEM, a resistência normal, que é o R maiúsculo, vai ser quanto, professor? Vai ser 0,5, sabendo que ele fornece uma corrente, a intensidade de corrente, 2 amperes, para um circuito de resistência interna, isso aqui é resistência interna, que é igual a 5 ohms, que é o R minúsculo, certo? Então, depois que você tirar os dados, né, que eu já até coloquei aqui para vocês, é só substituir na formulazinha, tá certo? Só que ele quer o que? A força eletromotriz. E eu não tenho o valor do U. É isso? Então, para me encontrar o valor do U, que significa a diferença de potencial, eu vou utilizar a formulazinha do Urubu-Rio, certo? Que é a primeira lei de Ohm, não é isso? Então, U é igual a R vezes I, tá certo? Então, ó, U, que é a diferença de potencial, repete. O R, que é a resistência total, que é 0,5, vezes a intensidade de corrente, que é quanto, professor? Está aqui, é 2, ó. Então, vou só multiplicar, ó. Repete o U, que é a diferença de potencial, 0,5 vezes 2, que é igual a 1. Então, a diferença de potencial é 1 volt. Mas ele quer saber o que? Ele quer saber a força eletromotriz, que é o E. Então, vou utilizar a formulazinha do gerador elétrico, tá certo? U é igual a E menos R vezes I. E que o R é a resistência interna, o R minúsculo, tá certo? Então, substituindo. Quanto é o valor do U que a gente acabou de encontrar, que é a diferença de potencial, é esse aqui, ó. É 1, então tá aqui o 1, ó. A força eletromotriz, está faltando, repete o E, menos a resistência interna. É 5, está aqui ela. 5 ohms. Então, substitui. E a intensidade corrente, está aqui, ó, 2. Ó. Então, substitui. Então, repete 1, repete o E, que é a força eletromotriz, menos, multiplica 5 vezes 2, 10. Então, ó, esse E está positivo, para o outro lado, negativo. O 10, se está do mesmo lado, permanece menos 10. Ele está do mesmo lado, ele não mudou de lado. Então, continua menos 10. O 1 está positivo, vem negativo. Para me tirar este sinal negativo aqui, pessoal, da letra da força eletromotriz, eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1.
tá certo? Para tirar esse sinal daqui. Então, multiplicando por menos 1, ó, vai ficar o seguinte, ó, menos com menos dá mais, por isso que ficou o E positivo. Menos com menos dá mais, por isso que o 10 ficou positivo. Menos com menos dá mais, por isso que o 1 ficou positivo. Então, eu vou só somar, ó. 10 mais 1, que é igual a 11. Então, na segunda questão, seria o item A, 11 volts. Tá certo? Isso aqui é a segunda questão. Item A. Terceira, calcular a resistência interna. Quando falar em resistência interna, é o Rzinho minúsculo, não esqueça, de um gerador de fênon, que significa o quê? Força eletromotriz. Vão se acostumando, pessoal, que as questões do vestibular e do Enem, sempre eles vão economizar no nome. Força eletromotriz, eles vão colocar só o nome fênon, certo? É de quanto? 1,5 volts. Sabendo que ligada a um circuito de 0,4 ohm, fornece corrente de 3 amperes. Nesse, então, aqui é a intensidade de corrente, certo? E ele está pedindo para calcular a resistência interna. É isso? Essa resistência que tem aqui vai ser a resistência total, o R maiúsculo, tá certo? Porque ele está pedindo a resistência interna, que é o R minúsculo, tá certo? Então, o R maiúsculo é a resistência total e o R minúsculo é a resistência interna. Então, você tira os dados para depois substituir na formulazinha. Então, vamos lá. Ó. Resistência interna, nós estamos procurando. A força eletromotriz é 1,5 volts, está aqui ele, ó, que é o FEM, é isso? Ó, força eletromotriz. Aí vem ó, a resistência total, que é 0,4, ele está procurando a resistência interna, que é um R minúsculo, e a intensidade de corrente, 3 amperes. Está aqui, ó. Sempre que uma letra vier acompanhada com um A maiúsculo, significa intensidade de corrente, né? Então, vamos lá. Ó. Já tirei os dados, vou substituir na fórmula, tá certo? Primeira coisa, eu vou encontrar a diferença de potencial, né? Que é a DDP, que é a formulazinha da primeira lei de Ohm, que é a formulazinha do Urubu-Rio. U é igual a R vezes I. Então, substituindo, ó, U, que é a diferença de potencial, repete, nós estamos procurando ela. A resistência total, 0,4. Então, substitui. Ó. E o I é quanto, professor? O I é 3. Está aqui ele. Ó. Então, eu vou só multiplicar. 0,4 vezes 3, que é igual a 1,2 volts. Então, a diferença de potencial desse circuito elétrico é 1,2 volts. Mas, professor, ele está pedindo aqui na questão e a resistência interna, é isso? Do gerador. Então, eu vou utilizar a formulazinha do gerador. É isso que vai ser, ó, U é igual a E menos R vezes I. Tá certo? Não esqueça dessa formulazinha. Tá certo? Bem fácil. Então, ó, o valor do U que acabamos de encontrar, que significa o quê, professor? Diferença de potencial, que é a DDP, ó, que é 1,2, está aqui ele. O E é 1,5 volts, que é força eletromotriz, menos, que é da forma, o R, que é a resistência interna, eu estou procurando, que eu não sei quanto é, e a intensidade de corrente é 3, então vou só substituir. Então, ó, faço o seguinte, ó, 3 vezes R é 3R, só que aqui está negativo, ele vem para o outro lado, ele vem positivo. Repete 1,5, porque está do mesmo lado, fica a mesma coisa. E 1,2 está positivo, vem por outro lado, negativo, porque tá, por isso que fica menos 1,2. Então, ó, repete, ó, 3R, 1,5 menos 1,2 dá 0,3. Então, ó, sempre que o número estiver multiplicando uma letra, ele vai para o outro lado dividindo e fica abaixo, não esqueça. Então, vai ficar 0,3 dividido por 3 dá 0,1 ohm, não é isso? Então, a resistência interna vai ser 0,1 ohm, que seria o item B. Ó. O item B, tá certo? Próxima questão, a quarta questão diz o seguinte, ó.
Um grande gerador fornece ao circuito ao qual está ligado uma DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial, que é representado pela letra U, pessoal. Não esqueçam. DDP, diferença de potencial, representado pela letra U, de 200 volts. Ele é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, isso aqui é o I, ó. 10 amperes, né? Tem aqui o nome, ó, corrente, ó. É o I, ó. E sua resistência interna, o nome, interna, que é o Rzinho minúsculo, pessoal, de quanto? Ó? 5 ohm, certo? Então, ele está pedindo o quê? Calcula a sua força eletromotriz. A força eletromotriz é representada pela letra E, ó, certo? Então, tirando os dados, U, que é a diferença de potencial é 200 volts, intensidade de corrente, 10 amperes, resistência interna, 5 ohms. O que está faltando? Está faltando a força eletromotriz, é conhecido como FEM, não é isso? FEM significa força eletromotriz, tá certo? Então, vamos lá. Substituindo na fórmula do gerador elétrico, pessoal. Então, substituindo. Ó. O valor da DDP é quanto? Está aqui, é 200. Ó. Então, eu vou substituir aqui, ó, 200. Que é igual o E que nós estamos procurando, menos que é da fórmula. A resistência interna, professor, é quanto? É 5. Está aqui ele. Repete o 5. Intensidade de corrente, 10. Está aqui ele. Então, ó, resolvendo, repete o 200. Repete o E, que é a força eletromotriz. Multiplica 5 vezes 10, 50. Então, ó, tá negativo, ou, desculpa, pessoal, tá positivo, vai para o outro lado, negativo. O menos 50 está do mesmo lado, permanece negativo, porque ele está do mesmo lado, ele não mudou de lado, por isso que continua negativo. O 200 está positivo, vem para o outro lado, ele vem negativo. Como esse E, pessoal, está negativo, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 para podermos tirar esse sinal negativo, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Menos com menos dá mais, por isso que o E ficou positivo. Menos com menos dá mais, por isso que o 50 ficou positivo. Menos com menos dá mais, por isso que o 200 ficou positivo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou só somar, ó. 50 mais 200, que é igual a 250. Então, a força eletromotriz do circuito é 250 volts, que seria o item C. Ó. Bem fácil, pessoal. Só substituição de fórmula, tá certo? É só prática mesmo. Então, seria o item C. Próxima questão. A quinta questão diz o seguinte. Um gerador com FEM. Quando aparecer esse nome FEM, significa o quê, professor? Força eletromotriz, que é representado pela letra E. Não esqueça disso, pessoal. É de quanto? Ó? 50 volts. Mantém entre seus terminais uma DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial, que é representado pela letra U maiúsculo, não é isso? De 40 volts. Sabendo que a resistência interna, o nome, a resistência interna, é o Rzinho minúsculo, que é de quanto? 5 ohm. Determine a corrente que passa por ele. Ele quer saber o I, a intensidade de corrente. Não é isso? Então vamos lá, ó. Tirando os dados da questão. A força eletromotriz, 50. O U, que é a DDP, a diferença de potencial. Não é isso? Está aqui eles. Ó. Força eletromotriz está aqui, ó, que é o FEM, ó, 50. A DDP, ó, que é a diferença de potencial, está aqui, ó, que é 40. E vem, ó, a resistência interna, 5 ohms. Está aqui o nome, ó, resistência interna, 5 ohms, que é o Rzinho minúsculo. Ele está faltando o que, professor? Na intensidade de corrente, que é a corrente elétrica, certo? Então, ó, tirei os dados, tá aqui eles, né? O E 50, o 40, resistência interna 5 ohms. Tá faltando o que, professor? A intensidade de corrente, que é o I, ó. Fórmulazinha do gerador elétrico. U é igual a E menos R vezes I, ó. Não esqueça. Então, ó, quanto é o valor do U, professor? Tá aqui, ó, 40, ó, que é a diferença de potencial. 40. A força eletromotriz, que é o Ezinho, ó,
50, tá aqui, ó. Menos, que é da fórmula, a resistência interna, tá aqui, ó, 5. Intensidade de corrente está faltando, não é isso? Estamos procurando. Então, ó, 5 vezes I dá 5I. Como aqui está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Por isso que ele está aqui positivo. O 50, como permanece do mesmo lado da igualdade, por isso que ele fica positivo ainda. Ó. Ele está positivo e permanece positivo. O 40 está positivo, vem para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. Então, ó, 5 vezes I dá 5I. Fica, ó, 50 menos 40, 10. Ó. Sempre que um número está multiplicando uma letra, né, isso, ele vai para o outro lado, vai dividindo e vai ficar abaixo. Ó. 10 dividido por 5 é igual a 2 amperes. É esse que seria o item B. Ó. Bem fácil, pessoal, tá certo? Seria o item B. Aí, item B. Então, assim, pessoal, por hoje é só. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Certo? Que bem fácil esse conteúdo. Bem tranquilo mesmo, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade. Até a próxima, então. Tá certo? Vai ter contribuído com o aprendizado de vocês.